Bom dia. Hoje o texto está em Atos 15, dos versos 1 a 35. Paulo e Barnabé, então, chegaram a Antioquia, de onde eles tinham partido anteriormente, que hoje é a Síria, e contaram quão grandes coisas Deus tinha feito, os milagres que aconteceram. E os irmãos ficaram sobremaneira alegres, porém existia um grupo que começou a reclamar, começou a se preocupar, que eles achavam que aqueles irmãos conversos, gentios, deveriam também participar do rito da circuncisão. E então se levantou uma controvérsia, e para que não existisse um problema maior na igreja, eles decidiram fazer um concílio. E então aconteceu o concílio em Jerusalém. E ali representantes de cada igreja estabelecida, que eram chamados de delegados, foram para esse concílio e em oração Deus mostrou, através do Espírito Santo, que eles não deveriam impor aos discípulos que tivessem a circuncisão. Não era mais necessário. E até porque a lei cerimonial, assim como Jesus tinha morrido na cruz, a lei cerimonial, ela não precisaria mais ser guardada. Porém, há um ponto aqui que eu gostaria de chamar a atenção, de interpretação errada, sabe? Alguns cristãos acreditam que a lei moral, que são os 10 mandamentos, também não precisaria mais ser guardada. E eu me pergunto, será então que agora já pode se matar ou roubar? Será que agora já se pode mentir ou adulterar? Ou ter outros ídolos? Não, meus queridos, de forma alguma. Deus, Ele deseja que continuemos guardando os 10 mandamentos. Na palavra de Deus, em Mateus 5, verso 18, diz que até que o céu e a terra passe, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. A lei moral de Deus, essa é a lei que vai julgar cada ser humano. Em Eclesiastes capítulo 12, nas últimos versos ali, diz que de tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. O apóstolo João, ele teve uma visão e ele viu no céu, ele viu o templo de Deus, ele viu a Arca da Aliança, está em Apocalipse capítulo 11, verso 19. E nós sabemos que na Arca da Aliança é onde ficavam guardados os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, eles não podem ser mudados, eles continuam em vigor, e é porque eles não podem ser mudados que Jesus teve que pagar o preço e cumprir a lei. Sabe? Em Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Os santos, aqueles que esperam a breve volta de Jesus, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então, os mandamentos de Deus, eles não foram ali abolidos, ou não foram aí, a partir daí, desse concílio de Jerusalém, anulados. Pelo contrário, era tão evidente que isso nem foi comentado. Mas quando ele se refere à lei de Moisés, era a lei cerimonial, era o rito da circuncisão, eram todas aquelas cerimônias que se faziam, que não mais eram necessárias. Sabe, nós precisamos entender bem a palavra de Deus, porque Deus, Ele exige isso de nós. A Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O resumo daquele concílio foi que os irmãos ficaram maravilhados e aquilo fortaleceu a igreja. E os recém-conversos gentios, discípulos de Cristo, entenderam que não precisariam fazer o rito da circuncisão. Entenderam que a lei cerimonial não precisaria mais ser guardada, mas a palavra de Deus, a Bíblia, continuou em vigor. A lei moral, os 10 mandamentos também, e a cada sábado eles continuavam se reunindo nas sinagogas. Sábado, o dia de adoração, eles continuavam adorando o Senhor. Sim, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a interpretar corretamente a palavra de Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a guardar os seus mandamentos, porque Ele é fiel e Ele deseja isso de nós, que possamos cumprir a lei
pela presença do Espírito Santo em nós, porque assim é que a gente consegue amar verdadeiramente a Deus e amar uns aos outros, que é o resumo da lei. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. E nós precisamos entender também que o corpo de Cristo, a sua igreja, nós precisamos respeitar a liderança, precisamos entender que Deus colocou a sua liderança, precisamos orar por ela, porque são homens e mulheres que podem ser falhos, mas nós precisamos estar em oração por eles, pois somos o corpo de Cristo aqui na terra e é assim que Deus estabeleceu. Que Deus nos abençoe nesse dia. Um grande abraço.